Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, comigo está tudo tranquilo. É mais um vídeo de Olimpíada de Matemática, certo? Esse é um vídeo antigo, eu gravei há um tempo atrás já, certo? Então, estou fazendo aqui uma nova chamada para ele. E é um vídeo onde eu resolvo uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária de 2012, certo? Então, eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, certo? Compartilhem esse vídeo. E vamos lá. Então, olha só. O problema foi um problema que caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática nível universitário em 2012. Certo? E vamos ver muita coisa de cálculo nesse probleminha, certo? Então, considere a função dada por f de x igual a e elevado a x menos 1, tudo isso elevado a 1 sobre x. E essa função está definida para x maior que zero. Mostrar que a função é estritamente crescente, certo? Então, solução, só para relembrar aqui, certo? Só para relembrar, uma função é estritamente crescente se x menor que y implica f de x menor que f de y. Ok? E no conceito de cálculo, quando a função é derivável, a função é crescente quando a derivada dela é positiva, certo? Para x no domínio onde eu quero provar que a função é crescente. No caso aqui, para x positivo. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, a função é exponencial, né? Ela é uma potência aqui de duas funções de x. Então, uma ideia interessante é você diminuir a ordem disso. Como é que eu diminuo a ordem de uma função? Aplico o logaritmo nela. Então, vamos pegar g de x e definir ela como o logaritmo natural de f de x. A primeira coisa é saber se está bem definido. De fato está, porque a f é positiva. X maior que zero implica que e elevado a x é maior que 1. Então, essa base é maior que 1, então eu posso aplicar o logaritmo. Certo? Logaritmo natural, que é o logaritmo na base de e. E quando eu aplico o logaritmo nessa funçãozinha aqui, eu fico com logaritmo de ex menos 1 sobre x, usa a propriedade de logaritmo, que transforma potência em produto. Então, fica 1 sobre x, logaritmo natural de ex menos 1, que é logaritmo natural de ex menos 1 sobre x. E agora, pessoal, como a função logaritmo é crescente, certo? Como o logaritmo é crescente, então provar que a f é crescente é a mesma coisa de provar que a g é crescente. Então, se a g é crescente, então a f também é crescente. Por quê? Porque o logaritmo é crescente. Então, o logaritmo preserva o crescimento da função nesse ponto de vista. Não a taxa de crescimento, mas o fato de ser crescente ou não, certo? A monodicidade da função. Ok, então, para saber se a g é crescente, basta eu olhar para a derivada dela. Então, vamos derivar a g, certo? Só que a g é uma função quociente, né? É o quociente de duas funções. Então, vamos só relembrar aqui como fica a derivada do quociente. Isso aqui é a derivada de f vezes g, menos f vezes a derivada do denominador, dividido pela função denominador ao quadrado. Então, vamos aplicar essa regrinha aí para g. Lembrando que, olha só, quem é a derivada? Lembrando, quem é a derivada em relação a x de logaritmo natural de ex menos 1? Eu sei que a derivada em relação a x de logaritmo natural de x é 1 sobre x. Nesse caso, então, fica 1 sobre ex menos 1. E aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função composta aqui, ó, ex menos 1. Então, eu preciso derivar a função ex menos 1. Isso aqui é a regra da cadeia, pessoal. E a derivada da função ex menos 1 é e elevado a x. Então, a derivada da função ln de ex menos 1 é e elevado a x dividido por e elevado a x menos 1. Então, vamos derivar g. Derivando a g, eu obtenho o seguinte. Derivando aqui e fazendo algumas continhas, pessoal, né? Eu vou só usar a fórmula e fazer umas continhas aqui. Eu obtenho e elevado a x vezes x menos
elevado a x menos 1, logaritmo natural de x menos 1, dividido por x ao quadrado elevado a x menos 1. Então, só fiz umas continhas aqui, pessoal. Omiti as contas, mas deixo para vocês fazerem. Se tiver alguma dúvida, eu posso fazer em outro vídeo. Certo? Então, eu tenho que provar que essa derivada é positiva. Observa que aqui no denominador, isso já é positivo. Porque x ao quadrado é sempre positivo, para x positivo. E e elevado a x menos 1 é positivo, porque o x é maior que zero. Então, basta olhar para a função numerador. Né? Então, eu vou colocar aqui a função n de x, numerador, que é x menos x menos 1, logaritmo natural de x menos 1. Tenho que provar que ela é positiva. Então, eu vou escrever ela de uma forma um pouco mais esperta aqui, certo? Então, eu vou escrever ela da seguinte forma. Eu vou escrever isso aqui é x menos x logaritmo natural de x menos 1 mais logaritmo natural de x menos 1. Certo? Só fiz a propriedade distributiva aqui. Posso colocar o x em evidência aqui. Fica x vezes x menos logaritmo natural de x menos 1 mais logaritmo natural de x menos 1. Então, pessoal, é assim mesmo, certo? Tem contas porque é uma questão de Olimpíada, mas saibam que aprender a fazer uma questão desse tipo vai ajudar muito você no curso de cálculo, porque as questões lá vão parecer bem mais simples do que isso. Então, olha só, pessoal. Então, eu tenho e elevado a x é positivo e e elevado a x menos 1, certo? Eu não sei o que é isso aqui por enquanto, mas eu sei o seguinte. Vamos olhar para o logaritmo natural de x menos 1. Como o logaritmo é crescente, então o logaritmo natural de x menos 1 é estritamente menor que o logaritmo natural de e elevado a x. Por quê? Porque x menos 1 é estritamente menor que e elevado a x. E isso aqui é igual a x. Certo? Então o logaritmo natural de x menos 1 é menor que x, portanto, esse terminho aqui é positivo. Agora esse termo aqui, pessoal, pode ser positivo ou negativo. Certo? Quando é que ele é positivo? Ele é positivo quando o logaritmando for maior do que 1. Certo? Então, se o x menos 1 for maior ou igual que 1, isso implica que o logaritmo natural de x menos 1 é maior ou igual que 0. Então, esse cara ficaria maior ou igual que 0. Então, o n de x, isso aqui implicaria que o n de x é estritamente maior que 0. Certo? Mas esse não é o único caso, né? Tem o segundo caso, que é o caso que o e elevado a x menos 1 é estritamente menor que 1. Nesse caso, pessoal, olha só, eu vou pegar esse n de x e vou escrever de uma forma mais conveniente, que é o seguinte, eu vou pegar esse x menos 1 e vou trocar por 1 menos e elevado a x. E o sinal de menos vai multiplicar com esse sinal de menos e ficar mais. Então, fazendo isso, eu tenho que n de x é igual a x vezes x mais 1 menos e elevado a x vezes logaritmo natural de x menos 1. Só que se o logaritmando for maior que 0 e menor que 1, o logaritmo é negativo. Então isso é negativo. Isso, por sua vez, é positivo. Só que, pessoal, x positivo, e elevado a x é maior que 1. Então 1 menos e elevado a x é menor que 1. Menor que 0, desculpa. Então isso aqui é menor que 0. Então o produto de duas coisas menores que 0 é maior que 0. E a soma de duas coisas maiores que 0 é maior que 0, que era o que eu queria provar. Ou seja, em qualquer caso, provamos que o n de x é positivo, só que o n de x é o denominador de g', então g' é positivo se o x for positivo, e se a g' é positiva implica g crescente, que implica então f crescente, certo? E resolvemos o que a gente queria provar. Ok, pessoal? Então espero que tenham gostado e até mais. Valeu!